Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela UTV, a TV da internet, nossa transmissão também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando e compartilhando a nossa transmissão. Meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou nessa emenda aqui de feriado e a gente tem uma conversa muito especial hoje, aqui no programa Gente que Fala. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Antônio Tutílio, presidente da CNSP, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Boa tarde, Tutílio, obrigado pela presença aqui com a gente, sempre colaborando com a análise, com o debate dos temas relacionados com a categoria dos servidores públicos. Você está bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa sempre democrático, podendo colocar uma opinião, a liberdade de expressão muito grande. Quero cumprimentar o Fausto, o Camunha, o Zenildo, o Pedro e o Mauro, que sempre coloca muito bem essa programação. Vamos lá, então, ao nosso primeiro assunto, que o Antônio Tutílio vai avaliar com a gente aqui no programa Gente que Fala. A Assembleia Legislativa de São Paulo, pessoal, realizou agora na segunda-feira uma sessão solene para comemorar os 30 anos da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Esse evento foi presidido pelo deputado Major Meca, do PL, que elogiou os servidores públicos e destacou que eles sempre se colocam como barreira ao avanço do crime, especialmente os policiais, professores, profissionais de saúde. E olha, gente, o Antônio Tutílio estava lá para receber as homenagens, para participar desse grande momento de comemoração de 30 anos da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, em primeiro lugar, o nosso abraço aí a vocês todos da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Parabéns aí por essa marca, 3 décadas de trabalho realizado em favor da categoria dos servidores públicos, e você certamente tem muita coisa a contar a respeito de um balanço sobre todo esse período, mas primeiramente sobre como foi esse evento na Assembleia Legislativa em homenagem ao trabalho prestado por vocês. Olha, muito obrigado, em primeiro lugar, pela manifestação de vocês. A gente tem uma ligação muito forte com gente que fala, porque é sempre um prazer muito grande estar aqui junto com o grupo que comanda esse programa. E realmente você coloca bem, nós nos sentimos muito felizes na segunda-feira, quando realmente o deputado Major Meca fez questão de prestar uma homenagem em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi uma sessão solene, muito bem representada. Estávamos com todas as nossas filiadas, principalmente a todas de São Paulo, e inclusive a FENALE, que é a Federação do Legislativo, veio lá do Rio de Janeiro e participou efetivamente. E foi uma cerimônia muito bonita, viu, Mauro? E que o deputado coloca... O deputado é um batalhador, é um servidor público, né? Até ontem prestamos, na segunda-feira, prestamos uma homenagem a ele, colocando uma placa comemorativa e de agradecimento pelo que ele tem feito, não só para a área dele, que é a Polícia Militar, mas, como ele até colocou na manifestação dele, também com os professores, também principalmente numa atuação que ele faz. Eu até citei, porque eu acompanho toda a movimentação da Assembleia Legislativa, que é obrigação nossa fazer, e ele, inclusive, tem, Mauro, 70 projetos já em discussão nas diversas comissões, e desses 70 projetos, ele já aprovou 10 projetos, né? E eu queria até citar uma coisa na parte social muito importante, porque quando a gente vê na Polícia Militar, a gente tem, e às vezes a mídia distorce muito, porque em cada setor, inclusive na Polícia Militar, existem às vezes problemas.
existe alguém que não atua como deveria atuar, mas isso é a minoria. E às vezes a gente distorce muito esse problema um dado impressionante que eu verifiquei é que nós temos 1.700 policiais deficientes em função do trabalho realizado. E Sim. temos 780 mil tetraplégicos, coisa incrível, em função do trabalho realizado. Então, ele acabou fazendo alguns projetos. Eu estou falando isso porque era a parte social importante, né? E que ele manifestava assim um apoio financeiro quando esses policiais ficavam nessa situação. E, infelizmente, a Assembleia Legislativa aprovou esses projetos e o governador Dória, na ocasião, vetou. Veja, uma parte social, já a gente verifica, Mauro, que o salário é um dos piores do Brasil. Agora melhorou um pouco com relação ao salário do governador, que aumentou recentemente, aumentou um pouco, mas sempre foi, nas últimas décadas, sempre foi. O São Paulo tem o maior PIB do Brasil. Nosso PIB chega de 30% a 35% de toda a federação. E, na verdade, os salários, principalmente da Polícia Militar, são os piores, que é um absurdo total. E quando você tem um projeto que vai amenizar isso, principalmente para as pessoas afetadas, que estão deficientes por causa do seu trabalho, que ficaram a ficar tetraplégicos, né? E você não apoia essa parte social, é um grande absurdo, né? Então, ele foi comandante do 4º Batalhão, né? A PAEP, que realmente fez um ótimo trabalho, e depois o pai dele foi um policial da Polícia Militar e ele seguiu, ele trabalhou na Polícia Militar por 31 anos, né? Aí ele se aposentou e passou para a reserva e foi atuar, foi ser deputado estadual, está no 2º mandato, e ele foi eleito no segundo mandato com 224 mil votos, né? Então ele tem uma participação. Ele não é do deputado que simplesmente vai lá por ir lá e marca posição e não faz nada. Não. Ele realmente trabalha, lutador, e a gente ficou muito feliz dele fazer essa homenagem, e ele se manifestou de uma forma muito firme, mostrando os problemas que existem em São Paulo e os problemas que a gente pode avançar muito, né? E fiquei muito feliz porque montamos um vídeo mostrando a manifestação da CNSP e eu dei uma pequena história daquilo que a CNSP já fez em 3 décadas, né? Mostrando todo um trabalho realizado, lutas desde 1993, quando fundamos a Confederação. Isso foi lá no Paraná, na capital em Curitiba, capital do Paraná, em que o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Paraná, Brasil Paraná de Cristo, é o nome dele, viu, Mauro? Brasil Paraná de Cristo. E junto com o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Wilson Ribeiro, eles montaram Foi logo após a Constituição de 1988. E nós, em 93, quando ainda se fazia essa revisão constitucional, criamos a Confederação para lutar pelos direitos dos servidores. Sempre foi uma missão lutar pelos direitos e pela valorização do servidor público. E sempre nós achamos que o servidor público, se ele for bem treinado, se ele for bem formado, ele vai melhorar a população, vai ser melhor servida, né? Isso a gente defende muito esse ponto de vista. E nem sempre o governante de plantão, seja na área municipal, seja na área estadual, seja na área federal, ele às vezes não valoriza isso, né? E
não coloca aquilo que realmente deveria fazer pelo servidor. E eu até mostrei que quando fizemos 10 anos, 20 anos, né? Isso há 10 anos atrás, nós montávamos assim algumas premissas que deveriam lutar. Era sempre o problema da PEC 55, que já tinha surgido lá em 2006, é um problema de todos os presidentes da República que passaram pelo Brasil sempre defendem uma reforma administrativa. E sempre uma reforma administrativa que desvaloriza o servidor público, que retira direitos do servidor. E isso foram, até hoje, assim, né? Eu acho que depois nós vamos ter oportunidade de falar um pouco do que está acontecendo hoje, né? Mas a gente sempre pensou que é importante colocar também e ter a ligação com o povo. Porque desde o governo Collor, Mauro, quando ele falava em Marajás, houve uma desvalorização do servidor. O povo ficou contra o servidor público, pelo aquilo que o governante falava. O governante falava que eram Marajás, que ganhavam muito e trabalhavam pouco. E isso ficou marcado. Todas as vezes que você fala em servidor público, o povo não aceita. Então, nós temos que mostrar. Eu comecei fazendo agora um trabalho ligado à segurança. Eu defendo muito a segurança pública, defendo a Polícia Militar, que eu acho que eles fazem um excelente trabalho. É a nossa melhor polícia do Brasil, viu, Paulo? E não é valorizada. Esse é o problema. E não só na área policial. Nós temos que mostrar, e até hoje nós vamos ter oportunidade, se você me permitir, de falar um pouco daquilo que a gente está fazendo em comunicação, e estamos mostrando, vai ter um trecho do nosso trabalho de comunicação que vai chamar Você Sabia? Mostrando para o povo algumas coisas que acontecem com o servidor público e que o povo não fica sabendo, mas ele precisa começar a entender todas essas peculiaridades. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, nossa conversa especial aqui com o Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutilho, eu quero voltar um pouco aí na sua fala anterior, quando você destacou esses importantes projetos sociais voltados para o bem-estar dos policiais militares, atingidos durante a sua atividade, atingidos durante o seu trabalho e que, infelizmente, acabaram se tornando deficientes físicos, enfim. Então, eles precisam ter realmente um olhar especial para a sequência aí das suas vidas, enfim, deles próprios e das próprias famílias. Então, eu queria abordar novamente esse ponto que você destacou a respeito desses projetos na Assembleia Legislativa, porque em algum momento eles foram barrados pelo Executivo, não é isso que você destacou? É importante, até para o entendimento da nossa audiência, dizer a intenção do deputado, ela sempre é muito boa, mas muitas vezes a iniciativa acaba barrada porque o deputado não pode elaborar projetos que tragam, que acarretem despesa para o Executivo. Então, esses projetos, geralmente, eles saem dos gabinetes como um projeto autorizativo, ou seja, eles dão a ideia para o governo, eles autorizam o governo a promover esse tipo de ação, né? Infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Como é que vocês podem, nessa condição, fazer essa interlocução com o governo do Estado em favor dessas medidas, em favor desses projetos muito importantes voltados para esses policiais militares, uma vez que os executivos, ou o executivo, ele pode ser autorizado pelo deputado, né, pela Assembleia Legislativa, para tomar esse tipo de medida e favorecer os nossos policiais militares. O que a gente percebe, Mauro, é que muitas vezes eu trabalhei muito na Assembleia Legislativa e eu acompanhava a Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive eu era o responsável pela elaboração do relatório do orçamento eu fiquei fazendo isso durante 25 anos, né? E a gente percebia, Mauro, que dependia, e durante toda essa tramitação de projetos lá na Assembleia,
quando era alguma coisa de interesse mais do governo, seja ele que governo fosse, você acabava, mesmo tendo projetos que aumentavam a despesa e que deveriam ser iniciativa por parte do executivo, passava, porque o executivo adotava aquilo e aparecia lá um artigo, dizia assim, as despesas decorrentes desse projeto ficarão por conta do orçamento de 1900 e alguma coisa. E Sim. se aprovava. Quando eram coisas que não interessavam, eu tinha exemplo de deputados, Mauro, que entravam numa comissão e eu percebia que eram coisas inconstitucionais. E ele dizia para mim, eu dizia, deputado, isso não dá certo, porque é inconstitucional. Não, não, mas isso a gente tem que debater para mostrar que nós temos interesse. Mas, meu Deus do céu, se não vai dar certo, porque nós vamos perder tempo com isso? Mas isso depende muito daquilo que você está verificando e decidindo. Às vezes pode e às vezes não pode. É um problema sério, porque nós fizemos isso já faz uns 4 anos, acho que uns 4 anos que nós aprovamos um teto salarial único no estado de São Paulo, né? E aprovado pela Assembleia Legislativa por grande maioria dos deputados, porque depois nós podemos ter oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente disso, mas houve um problema de liminar dizendo que a iniciativa não poderia ser do Legislativo. E existia um problema, porque esse problema, que infelizmente foi colocado no projeto, que também colocava a possibilidade de aumentar na área municipal. E aí entraram politicamente como a liminar e ficou sem efeito. Nós vamos entrar novamente nessa luta. Isso tudo que você explicou, a gente resume em 2 palavras, Tutílio: vontade política. É isso, né? Vontade política, exatamente isso. Você falou a palavra certa. Vontade política. E quando você destacou aí que o deputado muitas vezes entra com um projeto claramente inconstitucional, mas ele quer, claro, demonstrar que existe uma preocupação em relação àquele tema, muitas vezes passa na CCJ, mesmo sendo inconstitucional, mas vai ser Sim, barrado sim. no governo sob esse argumento de que é inconstitucional, né? Perfeito, perfeitamente, exatamente isso. Exatamente isso. Bom, muito bem. A gente vai seguir aqui para o próximo assunto, aqui para tratar com o Tutílio. Vamos falar então agora da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que está preparando um contra-ataque ao manifesto assinado por representantes de 23 frentes parlamentares a favor da PEC da reforma administrativa. A proposta é defendida pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que reacendeu a sua discussão, que, olha, gente, estava adormecida desde setembro de 2021. O deputado Arthur Lira defende a aprovação da PEC como medida de controle de gastos públicos, num pensamento diferente, olha, em contraposição à ideia do governo de aumentar a arrecadação com a taxação dos chamados super ricos e os fundos offshore. Como é que está, então, essa mobilização aí contra esse movimento aí da reforma administrativa, desculpe, a PEC 32, que estava lá adormecido e agora voltou pelos olhares do deputado Arthur Lira, voltou a caminhar, né? Certo. Quando foi o ano passado, quando surgiu esse problema da PEC 32, que é a reforma administrativa, nós fizemos um trabalho extenso até, detalhando ponto a ponto e mostrando que, na verdade, se houvesse uma aprovação dessa PEC 32, seria, no meu modo de ver e no modo de ver de nossas entidades, seria a destruição do serviço público, porque ela realmente acaba com uma série de coisas já garantidas pelo servidor, principalmente a estabilidade. Ninguém quer privilégio, viu, Mauro? Mas eu acho que a estabilidade é um ponto importante, porque o servidor tem que trabalhar com liberdade. Porque se não tiver estabilidade, o que acontece? Ele tem que fazer aquilo que o governante quer, aquilo que o político quer, e se ele não fizer, ele está arriscado de ser mandado embora. Então, claro que defendemos concursos públicos,
defendemos gente capacitada, defendemos que haja realmente servidor trabalhando seriamente, né, dentro de cada uma das suas atividades. Mas não podemos admitir que ele não tenha uma estabilidade, porque nós temos também o estágio probatório. O estágio probatório ele fica num período de 3 anos sendo avaliado e pode ser mandado embora antes de realmente assumir definitivamente o seu cargo, né? E, além disso, tem uma série de outras vantagens que são retiradas. Eles acabavam com licença-prêmio, acabavam com adicionais, acabavam com uma série de gratificações que, claro, você precisa rever. Eu acho que é bom rever, muita coisa precisa ser revista, mas, por exemplo, tem um ponto importante nessa reforma que dava um poder ao presidente da República infinito. Ele poderia, através de um decreto, alterar uma série de coisas que eram feitas por lei. E você não pode alterar uma lei por decreto. Dava uma força incrível por parte do presidente da República, seja ele quem for, né? Seja ele quem for, não pode haver. Então, nós mandamos esse trabalho para todos os deputados. Nós tivemos a nossa diretoria jurídica com o doutor Júlio Bonafonte, ele foi até Brasília e entregou para cada deputado esse trabalho que a gente mostrava como era hoje e como ia ficar com a reforma e qual a nossa posição da Confederação, justificando ponto a ponto, né? Isso depois acabou ficando parado e agora está voltando. E você falou bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer se pressionando um pouco o governo, dizendo o seguinte: ou vocês colocam uma nova proposta, ou eu vou colocar na pauta a PEC 32, que seria um desastre. Então, e a gente já está sentindo, viu, Mauro, que o governo não quer, por causa que ele tem a ligação do PT com os servidores é grande. Claro que tem coisas boas, tem coisas más, mas ele faz a parte política, ele quer ficar a favor do servidor, mas, ao mesmo tempo, precisa aumentar a receita. E o próprio ministro da Fazenda, Haddad, ele coloca, se nós temos que, na reforma tributária, por exemplo, nós teremos que ter uma arrecadação maior da faixa de 150 a 200 bilhões de reais, o que eu acho que quase impossível que isso possa acontecer, a não ser que você aumente impostos, né? Mas, voltando para a reforma, qual é a opinião que a gente está sentindo do atual governo? Ele não quer aprovar a PEC 32, ele acha que afeta realmente muito o servidor, mas ele quer apanhar uma série de projetos que já existem no Congresso. Por exemplo, existe um projeto chamado de supersalários, e ele quer definir, porque existe uma disparidade muito grande entre o judiciário, o legislativo e o executivo, né? Uma disparidade é grande. Então, existe um grupo que não só chega ao teto, mas ganha além do teto. E isso acaba desvirtuando. Tem um outro projeto que dá toda uma dinâmica de concurso público, como será feito, modificando certas coisas. Enfim, eles querem aproveitar uma série de projetos já existentes no Congresso para que sejam feita uma reforma fatiada, né? Ou seja, vamos discutir o problema do concurso aqui, vamos discutir super salário ali, vamos discutir uma outra coisa e depois, quem sabe, encaminhar algumas propostas novas que o governo atual quer e, portanto, afastaria. E o meu modo de ver é isso que vai acontecer. Pelo que o governo está colocando, ele vai deixar de lado a PEC 32 do ano passado, né, que era o problema do Guedes todo, né, do ministro da Fazenda, e vai apanhar outros projetos ou encaminhar coisas novas que a gente tem que ficar atento para analisar e voltar a discutir com o próprio Congresso abertamente. Eu acho que isso que vai acontecer.
Sim, o governo tem que apresentar essas ideias, porque o executivo mesmo não tem o que fazer em relação à PEC 32, porque essa é uma atribuição do presidente da Câmara, colocar em votação ou não, e aí tem que passar nas duas casas, e se passar, quem promulga é o Congresso Nacional, e aí o presidente não Sim, tem o que fazer, né? claro, claro, claro. E por isso que eu acho que o Lira está fazendo uma pressão, porque ele acha que é necessária uma reforma, e pressiona o partido para que ele tome uma posição. E eu acho que o partido vai tomar uma posição para alterar esse tipo de coisa e aproveitar, como eu já falei, projetos já existentes na casa. Agora, você acha, de qualquer maneira, essa PEC passaria hoje no Congresso Nacional, nos dois turnos, Câmara e Senado? Você acha que tem Você voto diz para a isso? 32, a PEC É, 32? sim, sim. Eu acho difícil, porque hoje a movimentação, porque no ano passado você tinha um grupo que estava ligado muito ao ex-presidente Bolsonaro. E hoje você tem, claro que ainda tem um grupo grande, porque eu acho que a eleição, a última eleição, fez com que o PL crescesse muito no Congresso, né? E é um grupo ligado ao presidente Bolsonaro. E o maior Mas partido da Câmara, né? também o que fez o presidente Lula? Ele fez uma composição, no meu modo de ver, louca, completamente louca, criando talvez 20 partidos, e ele tem que agora fatiar os ministérios, né? Ele tem que dar emendas, porque senão não aprova nada. A cada aprovação importante, você verifica bilhões de reais sendo liberados. Isso é um absurdo. Eu acho que nós estamos cada vez mais fazendo com que haja uma ligação. Eu só aprovo se me liberar isso, eu só aprovo se me liberar aquilo. E o fundo eleitoral cada vez aumenta, quando nós deveríamos até cortar esse fundo eleitoral e não aumentar o fundo eleitoral. Eu acho que é uma disparidade muito grande, mas que hoje se avoluma cada vez mais. Isso só se resolve com a reforma política, né? Que não vai acontecer. Mas isso, isso é Tem um essa ponto. necessidade aí do governo de coalizão, você tem que, né, juntar os partidos para poder ter a maioria no Congresso, e a gente acaba encontrando esse monstrengo toda vez, em todo governo, esse monstrengo acontece no meio do caminho, né? Pois é, e você percebe, Mauro, que quando você vê esse monstrengo, ele se avoluma criando ainda ministérios e com uma despesa aumentando violentamente, criando, você faz com que o teto não seja respeitado, o teto de recursos, né? E isso dificulta a vida do país, né? Dificulta a vida do país. E não pode acontecer, né? Mas é o que vem ocorrendo, infelizmente, é o que vem ocorrendo. Esse é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Nossa conversa por aqui com o Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Uma paradinha breve, mensagem do nosso apoiador. A gente já volta em seguida com a sequência dos temas com o Tutilho. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala no ar pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nosso perfil no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho à sua disposição para você acompanhar o nosso trabalho, a nossa jornada nessa sexta-feira, emenda de feriado, uma conversa aqui especial com Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Vamos dar sequência aqui no próximo tema. A gente falou
final do bloco anterior sobre a PEC 32, que trata aí da reforma administrativa, a gente vai falar agora sobre uma outra PEC, que é o seguinte: diversas entidades e sindicatos têm se unido pela aprovação da PEC 555. Aqui a gente está falando de aprovação, porque essa PEC prevê o fim da cobrança da contribuição previdenciária sobre os salários dos servidores públicos aposentados. Qual que é a alegação? É que há 20 anos vem ocorrendo uma dupla tributação sobre os ganhos dos servidores aposentados, uma vez que eles já contribuíram durante a ativa. Então, não faz o menor sentido, não é, Tutílio? A gente já tratou dessa questão por diversas vezes aqui no programa Gente que Fala, continuar pagando a contribuição previdenciária quando já se está aposentado. É verdade, nós já abordamos isso diversas vezes e a Confederação, desde lá 2006, que foi exatamente a data da encaminhamento dessa PEC, e nós fizemos um trabalho grande lá no Congresso e estávamos até com um grupo muito forte para aprovar, né? Porque eu acho, na minha visão, que é a maior injustiça que se pode fazer para o aposentado e pensionista, Mauro, é fazer essa contribuição, porque eu costumo, e vou repetir aqui o que eu falo sempre, o único país do mundo que o aposentado, após a sua aposentadoria, continua contribuindo com a Previdência. Isso é um crime contra o servidor aposentado, porque ele já tem um problema sério, porque ele não acaba recebendo aquilo que ele recebia na ativa, e ainda é colocado, isso desde houve no governo Lula, 2003, eu quero dizer aqui com todas as letras, que o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição, porque nessa oportunidade da emenda 41, ele reduziu o salário, coisa que era uma cláusula pétrea da Constituição, e, portanto, quando nós conversávamos com os ministros anteriormente, todo mundo achava que nós tínhamos razão. Fomos ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ganhamos por 12-0, aí foi para o Supremo e todos eles achavam que realmente nós tínhamos razão, só que, na hora da votação, reduziram o salário. E não só reduziram o salário, como nessa emenda 41, eles fizeram com que o aposentado e pensionista voltasse a contribuir, o que é um desastre total. Então, veja, todo esse período exatamente o aposentado que tem grandes problemas nesse momento da aposentadoria, com doenças, com remédios, com uma série de coisas, ele precisa continuar pagando. Então, nós achamos que deveria ser revogado isso. E batalhamos muito. Depois isso paralisou e agora nós estamos voltando à carga. Voltamos com bastante ênfase, estamos reunindo todas as entidades e vamos para Brasília para debater isso, para mostrar para o deputado que isso precisa ser revogado. Não há como você continuar com pessoas que já têm uma idade avançada pagando uma contribuição que eu disse, olha, a única coisa que ele pode esperar é talvez lá no céu São Pedro dar uma outra contribuição para ele de previdência, né? Porque não tem outro jeito, né, Mauro? Não tem outro caminho. Porque para que paga? Se eu paguei 40 anos de contribuição, eu até falei para alguém, eu disse, olha, se eu tivesse colocado esse valor numa aplicação financeira, eu teria um valor absurdo na minha conta. Mas eu paguei 40 anos e tem gente que pagou 45, pagou 50 anos, Mauro. E aí chega no momento em que ele precisa ter o retorno, ele tem que pagar outra vez a contribuição. É um crime que é a grande injustiça hoje para o aposentado e pensionista. Nós vamos lutar muito, vamos batalhar muito. Nós temos lá em Brasília, que é o MOSAP, o Movimento dos Aposentados e Pensionistas, e já estamos atuando junto com eles para montar um esquema de trabalho, porque o governo não quer perder receita, ele só quer aumentar a receita, ele quer gastar mais. Mas é importante
que isto, sendo uma injustiça, deva ser resolvido e o deputado tem que considerar. Porque o deputado não é simplesmente para obedecer ao governo, ele tem que verificar as coisas necessárias para a sua população. Você destacou o ponto principal. O governo não quer perder receita. E aí pensa, bom, se a gente for acabar com isso e houver a perda de receita, a gente tem que criar uma outra fonte de recursos. Mas espera, Sim. isso não existia antes, né? Isso não existia antes. É isso. É não perder receita, não perder. Esse é o grande drama, esse é o grande. Mas é necessário que haja. Porque hoje a gente está percebendo o seguinte, Mauro: o governo está muito preocupado em gastar, em gastar. Agora, eu não vejo nenhum planejamento em que diz assim, onde nós podemos economizar? Olha, eu podia economizar muito em ministérios, podia economizar muito na parte dos deputados. Veja as vantagens que tem todos os deputados. Seja ele deputado estadual, seja federal, seja senador, seja próprio vereador. Olha, é uma festa, Mauro, é uma festa total, cargos e mais cargos. Hoje, eu vou lhe dar um exemplo. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 3.500 funcionários, 3.000 deles são cargos em comissão, escolhidos pelos próprios deputados, então cada um pode colocar o elemento que ele quiser para que ele possa atuar, mas isso é despesa muito alta. O nosso custo do legislativo, nosso custo do Congresso, principalmente, nosso custo do Supremo Tribunal Federal, nosso custo do Superior Tribunal de Justiça é o maior custo do mundo em termos de judiciário, por exemplo. É o maior custo do mundo. É o maior custo do mundo do legislativo. Então, será que não dá para reduzir? Dá, mas isso ninguém mexe. Você falou em reforma política. Esse foi um ponto que nós, na segunda-feira, colocamos lá, dizendo que o que poderia melhorar era uma reforma política. Que hoje, 33 partidos, não existe no mundo quem tenha 33 partidos, que só atrapalha. Só os partidos nanicos, que não têm nenhum efeito, não defendem, não podem ganhar nada dentro do Congresso, eles vão para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal aceita tudo e acaba movimentando, e eles atuam muito mais no Supremo do que no próprio Legislativo. Mas sabe por quê? Não resolve, não vai resolver a reforma política, porque são os próprios políticos que têm que decidir, e eles não vão decidir contra eles mesmos. Não, vão decidir a favor, se for o caso. E você sabe, né, que de tempos em tempos sempre dá aquela ventilada nos corredores lá da Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também. Vamos aumentar o número de parlamentares. Aqui já se falou em aumentar de 94 para 104. São 3.500 funcionários em livre provimento. Quer dizer, para quanto isso subiria com 10 deputados a mais, com 10 cadeiras a mais na Assembleia Legislativa de São Paulo? Ou seja, não se fala em economia, só se fala em aumento de gastos. Pois é, esse é o problema. Imagine se no Brasil, se nós reduzíssemos a área legislativa em 50%, veja a redução de custo que isso daria. Atrapalharia o Brasil? Atrapalharia? Não, melhoraria. Melhoraria. Nós, com certeza, diminui vereador, diminui deputado estadual, diminui deputado federal, diminui senador. Imagina a redução de custo que isso daria. Reduz ministérios, porque 38, 39 ministérios é coisa só de outro mundo, não é coisa que pode se funcionar. Rutilio, qual que é a mordida, o percentual da mordida da contribuição previdenciária do salário do aposentado servidor? Como é que você diz? Quanto que se desconta do salário, do ganho do servidor a título de aposentadoria, que tem que recolher para o Caixa da Previdência, sendo que o servidor já é aposentado? Olha, eu não tenho esse número definitivo, mas a uma certa ocasião a gente levantou, isso dava por volta de uns 2,5 bilhões. 2,5 bilhões. Esse era o custo que, na ocasião,
a gente levantou. Hoje deve ter aumentado um pouquinho ainda. Deve ter aumentado. Mas é uma coisa que você pode movimentar de outra forma, reduzindo em outros lugares. Mas o problema é que não querem reduzir nada. E por isso que não querem fazer com que isso seja aprovado. Tem muito trabalho pela frente a ser feito aí nessa PEC Muito, 555. muito grande, muito grande. Antônio Tutilho aqui na nossa conversa de hoje, do programa Gente que Fala, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Estamos aqui pela UTV, a TV da internet, também nos nossos perfis, nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. E hoje é sexta-feira, aqui espremidinho nessa emenda do feriado, e a gente segue aqui com o próximo assunto para debater com o Tutilho. Fala agora da fixação de subteto único no estado de São Paulo, que tem sido um dos temas constantemente abordados pelas entidades ligadas ao funcionalismo público. Segundo as associações, a fixação de subteto com base no salário dos desembargadores reduziria a perda salarial com a inflação. Isso não implicaria em aumento significativo na folha de pagamentos e também nem feriria os mandamentos da lei da responsabilidade fiscal. Como é que está a pressão por este subteto, Tutilho? Olha, a propósito, viu, Mauro? Nós fizemos hoje nós estamos aqui na emenda do feriado, mas já na segunda-feira agora dessa semana, logo depois da nossa atuação na homenagem, etc., nós já ficamos direto na Assembleia Legislativa e participamos de uma reunião com, acho que tinham umas 15 entidades reunidas, junto com a Confederação, junto com o pessoal do Legislativo, junto com o pessoal da Fazenda do Estado, da Polícia Militar, Polícia Civil, os cientistas, enfim, professores universitários. E exatamente nós estamos debatendo o teto salarial único. Por quê? Porque hoje, Mauro, nós temos 21 estados porque a própria Constituição ela já determina que cada estado pode colocar o seu teto, né? E que isso só poderia atingir, no máximo, a 90,25% do salário do desembargador. E 21 estados do Brasil já fizeram. E, inclusive, metade desses 20, acho que 10 estados, foi iniciativa do Legislativo e a outra metade foi iniciativa do Executivo. Aqui, quando se aprovou, na ocasião, houve o problema do municipal e acabou não dando certo, a liminar não aprovou. Então, o que nós achamos? Como que, outra vez vou falar, o Estado de São Paulo tem a maior arrecadação e tem o pior salário. Então, como resolver? Fazer exatamente o que os outros 21 estados fizeram. Ou seja, vamos aprovar. Porque o que acontece hoje, Mauro, em São Paulo? Nós temos 3 subtetos. Tem o subteto do Executivo, que é o salário do governador, né? Nós não queremos ficar ligado ao aspecto político, porque o governador ele não precisa de salário. Se eu fosse governador, eu nem queria salário, porque ele tem tudo já, né? Tem tudo na mão, tem educação, tem alimentação, tem lugar para morar, tem palácio, se quiser ir para Campos do Jordão, vai. Ele tem avião, ele tem policial, enfim, ele tem tudo, né? E o próprio governador Dória, quando ele esteve no cargo, ele dizia que o salário dele ele dava para uma instituição de caridade. Palmas para ele, mas ele pode fazer. Os aposentados e os servidores não podem fazer isso, né? Então, você tem que ter um salário justo e você não pode ficar ligado a um salário do governador que não se interessa por ter um aumento de salário. Nós fizemos um estudo, isso foi já colocado para os deputados, que nos últimos períodos de 11 anos, o salário, a inflação cresceu por volta de
foi, acho que, 64%, e o salário do governador cresceu 23%. Então, não é possível você continuar tendo um parâmetro que é salário do governador. Você chega no legislativo, o subteto é salário do deputado, e o salário do deputado estadual é 75% do deputado federal, né? E também muito tempo sem revisão. Por quê? O deputado tem um salário que acaba sendo multiplicado ou triplicado por uma série de vantagens que eles têm. É a verba para isso, é verba para aquilo, é não sei o quê. Ele pode colocar 25 funcionários. Aí vem o problema da caixinha que acaba fazendo, né? Da rachadinha que faz. Isso é uma série de coisas que acontecem. E tudo isso é vantagem. E aí o legislativo tem que ficar atrelado ao salário puro e simples do deputado. E o único que tem uma tranquilidade maior é o judiciário, que acaba tendo não só o teto do desembargador, mas eles têm um teto do Supremo Tribunal Federal, que é maior do que o desembargador. Então, a justiça se fará no momento em que você tem um teto único. Olha, eu vou só lhe colocar os nossos professores universitários, que eu acho que nós temos que respeitar muito, temos as melhores universidades do país, USP, Unesp, Unicamp, e eles merecem realmente ganhar um salário melhor. Agora, entraram com uma liminar, e essa liminar está permitindo que eles ganhem um salário igual ao desembargador. Mas então, claro, eles merecem. Mas por que os outros profissionais não merecem? Por que os oficiais da Polícia Militar não merecem? Os delegados de polícia não merecem? Ou a parte da Secretaria da Fazenda, que é o responsável pela nossa receita, não merece? Os cientistas não merecem? Então, são dois pesos e duas medidas. Então, tem que haver um valor único. Esse é o valor que nós... inclusive, aqui eu tenho... Nessa reunião que fizemos lá na segunda-feira, ela sabe quanto afetaria, você falou bem, com esse último aumento do salário do governador, que foi 50% do salário dele, houve uma melhora nisso, né? Melhorou significativamente, né? Mas isso a defasagem era muito grande. E agora, se você colocar um teto único e que esse teto seja 90,25 do desembargador, sabe qual vai ser a repercussão a respeito do impacto financeiro? 0,19%, Mauro. Eu quero dizer, tem uma tabela que nós fizemos aqui também, essa despesa de pessoal, porque existe a legislação que diz, olha, você só pode gastar 49% da tua receita corrente líquida com pessoal. E desses 49%, se chegar a 44%, 40% e quase 45%, você aí já entra numa tensão geral e não pode mais contratar pessoal, aquela história toda. Nós fizemos uma lista de todos os estados, sabem que, mesmo colocando esse valor que agregaria com um teto salarial único, o estado de São Paulo fica em 7º lugar, ou seja, podendo chegar até 45%, o estado de São Paulo chegaria a 40%. Ele perde só para os 6 estados. E tem estado que já chegou, o Rio Grande do Norte, por exemplo, já chegou a 57%. Ele não pode passar de 49%, ele já chegou a 57%. O Acre já passou de 49,2%. A Minas Gerais está 49,74%. O Amapá está 48,7%. Enfim, eu não vou cansar para dar toda a tabela, mostrando que o impacto financeiro é muito pequeno, entendeu? Muito pequeno. E nós precisamos
mostrar para o governador que isso é necessário. Por quê? Porque, Mauro, nós estamos perdendo, a Secretaria da Fazenda perdeu 120 pessoas, porque do salário médio até o último salário é tudo igual. Então, ninguém mais tem perspectiva, né? Não tem Sim. perspectiva. Como existia na Polícia Militar, de major até coronel, tudo igual. E não Sim. pode acontecer Esse é o isso. objetivo, é nesse ponto que eu queria chegar, porque o aumento do salário do governador, que criou aquele subteto, e agora essa demanda de vocês aí para o subteto com base no salário dos desembargadores, isso ajudaria a elaborar um plano de carreiras diferente, né, com Sim, níveis sim. diferentes e que pudesse promover essa situação de elevar as pessoas é, Claro. é, no aspecto de promoção mesmo, não é isso? Sim, sim, porque o que nós queremos é não perder mais elementos capacitados e fazer com que aqueles que se esforçaram, fizeram inclusive, além do nível do curso superior, fizeram mestrado, doutorado, inúmeros concursos, cursos, etc., etc., e eles precisam ter uma valorização. E pelo menos que chegue a um teto razoável, né? E, olha, vou lhe dizer, a informação clara, precisa que nós temos. Existe uma série de pessoas que, desde 2003, quando reduziram o salário, aquilo que ele tem no seu olerite de hoje, ele ganha, pasmem, o Mauro, 25% daquele confisco que está acontecendo no estado de São Paulo. Problemas aqui com a conexão do Antônio Tutílio. Tutílio, você está acompanhando a gente? Deu um travamento aí na Estou sua imagem. acompanhando, estou ouvindo, É, estou ouvindo. sim, só para você finalizar aí o seu raciocínio em relação a esse ponto, só o finalzinho que a gente não conseguiu captar porque deu um travamento aí no seu áudio e na sua imagem. Não, eu quero dizer que desde 2003, quando houve redução de salário, esse grupo, e é um grupo grande de funcionários, os assessores de todas as secretarias, eles hoje ganham daquilo que eles mereciam. Não é que mereciam, está dentro do seu olerite, e o abate-teto hoje representa, ele só recebe 25% daquilo que ele deveria receber. 25%. É um confisco brutal, se você colocar. Como é um confisco, você pegar do aposentado novamente a contribuição. Aliás, o Dória ainda tinha aumentado um pouco mais a contribuição, mostrando que tinha um déficit atuarial, que era mentira. E nós fizemos um trabalho, todas as entidades, e revogamos isso, que tinha mais um acréscimo além desse nova contribuição, né? Tutílio, vamos passar para um outro ponto, que é o último assunto aqui da nossa conversa. Foi criada recentemente na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do IANSP e também do Hospital do Servidor Público Estadual, com o objetivo de fortalecer o atendimento médico aos servidores estaduais de São Paulo. E aí tem os pontos de reivindicação, que é trazer novamente à pauta o projeto número 52 de 2018. É um projeto, tem 5 anos, é de autoria do governador, do então governador Márcio França, naquela época, que transforma o IANSP numa autarquia em regime especial, o que permitiria a participação do funcionalismo público nos conselhos administrativo e fiscal. Em que pé que está essa ideia? Porque, enfim, agora surge a frente parlamentar para dar um reforço aí nessa proposta, né? Eu acho que a frente parlamentar que foi criada é importante, porque isso ficou paralisado, né? Houve, uns anos atrás, essa ideia de criar uma autarquia especial. Eu acho que isso facilitaria a administração, porque hoje o IANSP, aliás, eu fiz recentemente uma reunião com a superintendente do IANSP, e ela tem uma boa vontade muito grande, mas ela precisa de recursos, né? E, inclusive, ela tem feito assim
um atendimento melhor no interior, porque muitas cidades do interior não têm um atendimento, um convênio que possa atender, e vem muita gente para São Paulo e sobrecarrega o Hospital do Servidor. E o Hospital do Servidor ficou sucateado, né? Tem muita coisa que precisa ser feita e não tem recursos. Por que não tem recursos? Porque essa é uma coisa que todo ano eu participo. Caro Mauro, eu participo todo ano de audiência de orçamento público do ano seguinte. E todo ano eu faço essa proposta, dizendo que, além daquele valor que nós, servidores, colocamos, que hoje é 3% do nosso salário, fica para o Hospital do Servidor, então, necessariamente, o Estado, como empregador, tem que colocar os mesmos 3% que nós colocamos. E, por isso, dado uma revitalizada no hospital. E não se coloca. Todo mundo, o deputado concorda comigo, diz assim, não, olha, tem razão, isso é muito bom, tem que acontecer. E uma ocasião, quero colocar, já fazem, se bem uns 10 anos por aí, eu, até do deputado Edmir Chedi, nós apresentamos uma emenda para ele, ele topou assinar, que era, inclusive, gradativamente. Aumentava 0,5% do Estado, depois 1%, depois 2%, depois 2,5%, até chegar no valor que nós pagamos. E nós aprovamos em plenário, Mauro. Aprovamos em plenário isso. E, na época, o governador era de exercício, era o Cláudio Lembo, e vetou. Vetou. Bom, então, hoje precisava que isso acontecesse e precisava que se fizesse uma autarquia especial, porque a administração realmente poderia ser muito melhor e que o servidor público poderia atuar muito mais. E eu acho que essa é uma luta que tem que continuar, tem que ser revitalizada e que a gente tem que batalhar muito para isso, porque hoje, os planos de saúde são caríssimos e o servidor, aquele médio servidor que ganha pouco, que ganha realmente salários muito baixos, não tem nenhuma condição de ter plano de saúde. E o que acontece? Ele vai para o servidor. Fica muita gente no servidor, não tem atendimento necessário. Muito bem, vamos então acompanhar o que vai acontecer então com essa frente parlamentar em defesa do IANSP, do servidor público estadual, nesse sentido, nesse objetivo de fortalecer o atendimento médico dos servidores estaduais paulistas. Tutílio, faltando um minutinho aqui para a gente encerrar, sua despedida, sua mensagem final para a gente pôr um ponto final aqui na nossa edição. Eu queria agradecer demais ao programa Gente que Fala por propiciar a gente colocar esses pontos importantes para a cidade de São Paulo, para o Brasil, e que a gente tem, inclusive, na Confederação, uma nova comunicação, que nós estamos atuando bastante nas redes sociais. Eu acho que nós temos que colocar isso para a população, para o público, e fazer com que nossas filiadas do Brasil todo possa acompanhar aquilo que a Confederação está fazendo e nós também detalharmos aquilo que cada um faz. Então, nós estamos colocando um trabalho muito grande para permitir que o povo conheça, que a gente acompanhe mais o que o governo faz, fiscalize mais e coloque para a população que, infelizmente, não sabe o que está acontecendo na área financeira, orçamentária, e política. Temos que atuar, temos que mostrar, e com a ajuda do Gente que Fala, vamos continuar fazendo. Muito obrigado, Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, aqui por essa conversa com a gente, nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, defendendo aqui todos os pontos de interesse, de defesa do funcionalismo público do Estado de São Paulo e também do Brasil. Obrigado, Tutílio. O programa Gente que Fala fica por aqui, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, sempre espectador, você internauta, nos acompanhando, você é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Ponto final, a gente encerra por aqui, desejando a todos um bom final de semana, muito descanso, muito lazer, muita reenergização para todo mundo, e a gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pelo AltV, pelas redes sociais, pelo YouTube,
com mais uma edição do programa Gente que Fala. Tchau, até lá.